Gente, eu quero passar para vocês algo de forma urgente. Eu vi coisas e Deus me disse coisas grandes. Eu quero relatar aqui como se fosse um arrebatamento de sentido. Eu vi os Estados Unidos da América e vi algo como se fosse um bloqueio e algumas barreiras. Era um bloqueio e algumas barreiras. E eu estou falando dos Estados Unidos. Pessoas ligadas a outros países estão querendo interferir dentro da política dos Estados Unidos para que ele não avance com aquilo que eu coloquei no coração de Donald Trump. E o Senhor dizia, presta atenção que eu estou te mostrando e conta na tua live urgente, não dá tempo entrar às 16h30. Aí o Senhor dizia o seguinte, olha, muitas autoridades mundiais estão confiando nisso aqui, porque dentro dos Estados Unidos tem aliados. O recado de Deus urgente para a nação brasileira e para os Estados Unidos. A palavra do Senhor diz em Amós 3, versículo 7, certamente o Senhor soberano não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. O apóstolo Reginaldo Rolim, na live do dia 5 de setembro, entregou uma tremenda experiência espiritual e revelações de Deus para a nação brasileira. Deus mostrou ao seu servo em um arrebatamento de sentido. Ele viu barreiras nos Estados Unidos e pessoas de outros países tentando parar o que Deus colocou no coração de Donald Trump, um espírito de guerra. A nação brasileira verá, assim como a Venezuela, o Brasil também será alvo dos Estados Unidos. E tudo o que está acontecendo é só o começo. Esta poderosa revelação urgente para a nação brasileira. Se coloque em oração, pois o Brasil passará pela justiça do Senhor. Confira, mas antes, se você não for inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like para nos ajudar e ative as notificações para receber mais vídeos como este. Resolvi fazer essa live aqui de última hora, aqui cedo, eu ia fazer 16h30, mas mediante a urgência, né, espiritual, eu decidi fazer agora, antes que aconteça alguma coisa. Amós 3,7 diz que certamente o Senhor não fará coisa alguma sem revelar seus segredos aos seus servos profetas. Há 3 anos que eu cito Amós 3,7. E algumas pessoas podem até pensar, por que cita sempre? É aquilo que eu me baseio dentro das Escrituras Sagradas, que é a Constituição, né, o manual do crente, é a Bíblia. E Amós 3,7 diz que certamente o Senhor não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos profetas. E eu falei segunda-feira que eu ia ficar de plantão 24 horas para que, quando o Senhor falasse, eu viesse entrar aqui de última hora. Tamir Giana, então eu tive Cláudio Campos, né, Lonice, para que Luiz Henrique, para que eu pudesse entrar de última hora. Assim, a hora que Deus mandar, eu chegar e entrar. E esse momento é agora, né? São 13 horas e 17 minutos no dia 5 de 9 de 2025. 13h17 do dia 5 de 9 de 2025. Eu espero ser compreendido, né, por todos sobre algo que eu vou contar aqui agora. Deus tinha me dito que até o dia 31 de outubro de 2025 eu não teria sonhos. E aí eu tive revelação e Deus começou a me encher de revelação. E acredite, são revelações de Deus. Gente, eu quero passar para vocês algo de forma urgente. Você sabe que Deus não ia me dar mais sonhos até o dia 31, e não me deu. O que aconteceu me deixou, entre aspas, com medo. Eu fiquei com medo, que não tem como ficar se sentindo uma experiência sobrenatural, né, espiritual, mas sobrenatural. E tenho medo até com que as pessoas venham a pensar, porque a pessoa pensa tudo que é de errado. Não sei se foi por causa do meu choque, do meu medo, que eu senti essas coisas.
eu estava deitado e não estava dormindo. Estava olhando para cima e orando. Já era mais ou menos umas 1h para 1h40 por aí da madrugada, desse dia 5/8/2025. Quando eu apaguei todas as luzes para poder ver se conseguia dormir, e aí eu não estava conseguindo dormir. Não estava conseguindo dormir. E o que aconteceu? Em um momento eu senti como que as minhas mãos, minhas duas mãos, começaram a adormecer. Adormeceram as minhas duas mãos. Nesse momento que as minhas duas mãos adormeceram, já fiquei meio que, não sei, esperto, né? Deu logo aquele pequeno pavorzinho. Opa, o que é isso nas mãos? As mãos estão adormecendo. Tentei mexê-lo. Quanto mais eu tentava mexer, mais dormente ela ficava. Mas o braço estava ok. Mas aí, quando eu tentei, os braços começaram também a ficar dormentes. E aí eu me preocupei. Foi uma questão de milésimo, quando eu tentei até fazer uma reação para poder chamar, aí as pernas também ficaram e veio aquele clarão muito forte dentro do quarto. Aí eu senti aquela presença que eu sinto aqui nas duas lives. Eu senti uma presença que eu pedi a Deus que pudesse sentir ela todos os dias. Que para mim era a maior riqueza que podia me dar. O medo quis apavorar, aquele clarão veio e veio aquela voz. Aí eu senti, é o Senhor que está aqui. Quando veio aquela voz, eu disse, é o Senhor que está aqui. Quando eu senti aquela voz, né, o Senhor disse assim, não temas. Não precisa temer. E eu fiquei ali naquele momento, e fiquei pensando naquele momento. Eu fiquei parado, e eu parado naquele exato momento, querendo saber por que eu estava sentindo aquilo. Por que eu estava sentindo aquilo? E eu fiquei parado. Por que eu estava sentindo aquilo? E naquele exato momento, já viu o clarão do quarto mais iluminado? Viu o clarão do quarto mais iluminado? E aí eu vi a voz do Senhor e disse assim, você vai dar um passeio. Eu fiquei apavorado. Eu disse, o senhor sabe que eu não gosto de arrebatamento de alma? Eu não gosto, tenho um pavor. Tem gente que diz que foi arrebatado várias vezes. Quem quiser ser arrebatado, seja. Eu tenho medo demais. E o Senhor disse, não precisa temer. Aí, nesse momento, eu vi como se fosse um bocado de anjos. Porque era só seres, eram só coisas iluminadas. E aí eu saí, gente. E eu fiquei apavorado demais, porque não sentia mais as mãos, as pernas. Quando eu tentei abrir a boca para chamar, né, pela minha esposa e tudo, quando eu tentei abrir a boca, amorteceu o restante. E aí eu fiquei mais apavorado ainda. E naquele exato momento eu estava em um lugar muito lindo, de um verde muito bonito, e aquela luz grande estava comigo.
Estava comigo aquela luz grande. E eu parava apavorado. E eu vi coisas, e Deus me disse coisas grandes. Eu quero relatar aqui como se fosse um arrebatamento de sentido. Um arrebatamento de sentido. Mas não foi um arrebatamento de sentido, foi de alma mesmo, porque eu nunca senti aquilo. E o que eu vou dizer aqui agora foi coisas que aconteceu nesse arrebatamento de sentido. Tá? Nesse arrebatamento de sentido, foi coisas que aconteceu nesse arrebatamento de sentido. Ou de alma, não sei. Eu temo falar esse nome arrebatamento. Porque isso, todo mundo que me conhece sabe, eu tenho medo disso. Senti 2 vezes, é um pavor muito grande, fui até um médico, com tanto medo. Aí ele falou, são coisas que são espirituais, que só você pode, nas suas orações, falar com Deus. E eu já tinha dito para Deus que não queria sentir isso. E aí, a sentir novamente. Um pavor é muito forte. Mas eu nunca tive tantos detalhes. De riqueza de detalhes, tipo, eu vou contar agora, eu nunca tive. Deixa o teu likezinho que é a tua curtida, se você, assim, achar por bem, para que o YouTube possa notificar outras pessoas. Por favor, deixa o teu likezinho que é a tua curtida. E eu vi aquilo tudo. Fiquei perplexo. Agora eu vou contar com riqueza de detalhes. O Senhor disse, não temas, Reginaldo. Apenas vê. E tu não esquecerá do que você irá ver. Porque arrebatamento, você não esquece. E é preciso eu te dar esse arrebatamento por causa da urgência. Eu vi os Estados Unidos da América e vi algo como se fosse um bloqueio e algumas barreiras. Era um bloqueio e algumas barreiras. E eu estou falando dos Estados Unidos. Eu vi alguns bloqueios e algumas barreiras lá nos Estados Unidos. E eu andava em espírito ali. Eu vi as barreiras e eu vi os bloqueios. Depois me foi levado para outro espaço como se fosse aquele salão oval. E eu me sentava em uma cadeira e o Senhor dizia, apenas vê todo o acontecimento nesta volta. Eu rodava assim cerca de 3.700 metros, assim, ó, rodando ali dentro. Dentro e fora, no jardim bonito. Era dentro e fora, 3.700 metros assim. É como se eu visse locais por locais, compartimento por compartimento, gabinete por gabinete. E ali eu tive uma visão grande. Eu vi bloqueios e vi barreiras. E aí eu vi a voz bem clara que dizia, Reginaldo, pessoas ligadas a outros países, estão querendo interferir dentro da política dos Estados Unidos para que ele não avance com aquilo que eu coloquei no coração de Donald Trump com outros países. Nem ações militares e nem também taxações. Nem ação militares e nem também a taxação. E eu via pessoas como célula ligados dentro do Poder Judiciário. Quando eu vi aquilo, eu vi aquele ex-presidente Barack Obama, Michelle Obama, mas eu vi real. Vi Barack Obama, vi Michelle Obama, eu vi real. Barack Obama, Michelle Obama, aquele Bill Clinton, a esposa de Bill Clinton,
Bill Clinton, se não me salva a memória, a esposa de Bill Clinton, Barack Obama, Michelle Obama. Eu vi eles com a força que ainda eles têm dentro da política americana. E o senhor dizia, presta atenção que eu estou te mostrando e conta na tua live urgente, não dá tempo entrar às 16h30. Corre lá e conta. Eu vi a interferência dele dentro do Congresso, do Senado, e o senhor dizia, eu estou mostrando as partes negativas para depois lhe mostrar outra. Eu vi interferência de poderes grandiosos, de governo esquerdas ao redor do mundo, com ligações com os Estados Unidos da América. Todos eles preocupados como fariam para tentar barrar a atuação de Donald Trump sobre os países também da América Latina, como Brasil, como Venezuela, todos esses países. Todos. Nesse exato momento, eu perguntava sobre o ex-presidente, o Biden. Aí o senhor diz, a ti não cabe perguntas, só ouvir. Ele é o de menos. Mas eu vi pessoas, aquela Kamala Harris, a vice de Biden, ali, naquela movimentação, aquela Kamala Harris, junto com Barack Obama, junto com Michelle Obama, com Bill Clinton, né, com a esposa dele. Aí o senhor dizia o seguinte, olhem, muitas autoridades mundiais estão confiando nisso aqui, porque dentro dos Estados Unidos tem aliados que essas autoridades mundiais consideram muito potente ainda dentro dos Estados Unidos. Consideram muito potente ainda dentro dos Estados Unidos. E muitas autoridades ao redor do mundo estão confiando na aliança que eles fizeram com essas autoridades americanas. Não é a China, não é a Rússia, não são aliados da China nem da Rússia e nem da França, são os que estão dentro do próprio Estados Unidos, no Congresso, no Senado, no Judiciário. E eles, essas autoridades ao redor do mundo, da América Latina e tudo, estão confiando nos aliados que ainda tem dentro dos Estados Unidos, que não estão conseguindo avançar. Aí eles disseram, agora vamos agir dentro do Poder Judiciário em alguma coisa que a gente possa interferir. Barack Obama, Kamala Harris, a vice-presidente do Biden, eles sabem muito do governo americano, Apesar de ter sido cortado muitas coisas para que eles não saibam, mas eles sabem muito. E existe, segundo o arrebatamento que Deus me deu, existem essas pessoas que não são poucas, mas são muitas, apesar que está com uma força abalada, mas existe lá dentro dos Estados Unidos. Por isso que você vê ao redor da América Latina, ao redor do mundo, pessoas ainda tentando afrontar os Estados Unidos por aquilo, pelo cavalo de Troia que está dentro dos Estados Unidos. E eu vi Kamala Harris, eu vi Barack Obama, eu vi governantes de esquerda agindo por trás dos bastidores para poder derrubar Donald Trump. Agora escute a parte que eu vi. Para impedir o avanço militar, há intervenções e as sanções. Agora escute o que eu vi nesse arrebatamento. Aí o senhor disse, Reginaldo, só que eles se esquecem que quem colocou Donald Trump na cadeira presidencial foi o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
O general que nunca perdeu luta, que nunca perdeu batalha, que nunca perdeu guerra. E eu tenho poder sobre o céu, sobre a terra, sobre o mar, sobre o vento e sobre o inferno. E juntamente com ele vai um grande apocalipse. Era um apocalipse. Só que Deus disse, ia um apocalipse com ele em 17 nações, ou um pouco mais, cujo eu já te revelei 1 ano e 7 meses, e vocês assistiram, os meus seguidores, 1 ano e 7 meses antes dessa data de hoje, 5/9/2025. Um apocalipse. Só que hoje, no arrebatamento, o Senhor disse, não é mais um apocalipse, é um grande apocalipse. E os meus anjos acampam junto do governo americano e de suas forças armadas e de seus aliados. Um anjo é mais potente do que toda a força armada americana. Na revelação e nas atitudes a ser tomada energicamente. Quem está entendendo, dê um glória. Isso aqui é poderoso. Eu vou até encerrar já essa live, porque alguma coisa nos jornais, a qualquer hora pode aparecer, ou até mesmo a Casa Branca revelar isso. E essa paralisação e essas barreiras iriam ter impacto também no Brasil, para que as penalidades que pudessem vir através dos Estados Unidos para o Brasil perdessem as suas forças através desse plano maligno já revelado aqui agora. Eu estou falando só dos Estados Unidos, também na Venezuela, na América Latina inteira. Isso aqui é sério, é grave. Eu tive um arrebatamento. Que Deus abençoe o apóstolo Reginaldo Rolim. Fique à vontade para deixar o seu comentário. Não se esqueça, se você ainda não for inscrito, já se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like e compartilhe com mais pessoas. Muito obrigado e que Deus te abençoe.